Pensamento abstrato versus pensamento concreto. Há muitas diferenças entre o pensamento hebreu e o pensamento grego. Todavia, iremos focalizar em algumas que são importantes e que possuem algum impacto no processo de interpretação das palavras. Pensamento abstrato versus pensamento concreto. Os gregos interpretavam o modus vivendi, ou seja, o estilo de vida do homem e sua relação com o universo, a partir de um pensamento abstrato. Os hebreus, por outro lado, empregavam um pensamento concreto. O pensamento concreto é a expressão de conceitos e ideias e, de alguma maneira, podem ser vistos, tocados, cheirados, provados ou ouvidos. Todos os 5 sentidos são empregados quando falamos, ouvimos, escrevemos ou lemos a língua hebraica. Um exemplo disto pode ser encontrado no Salmo capítulo 1, verso 3. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Nesta passagem, o autor expressa seus pensamentos em termos concretos, tais como árvore, corrente de águas, fruto e folhagem. O pensamento abstrato é a expressão de conceitos e ideias que, de alguma maneira, não podem ser vistos, tocados, cheirados, provados ou ouvidos. O pensamento abstrato é um conceito alheio ao pensamento hebraico. Exemplos de pensamento abstrato podem ser encontrados no Salmo 103, verso 8. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. As palavras compassivo, bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade são todas conceitos abstratos, pois elas não podem ser experimentadas pelos sentidos. Por que nós encontramos conceitos abstratos em um texto desenvolvido tendo como base conceitos concretos? Na realidade, encontramos palavras portuguesas abstratas utilizadas para traduzir palavras hebraicas concretas. Os tradutores frequentemente traduzem desta forma porque o texto original hebraico não faz sentido quando traduzido literalmente para o português. Então a primeira coisa que a gente tem que observar é que o pensamento concreto ele tem uma ligação com aquilo que se pode experimentar. O homem do Antigo Oriente era um homem experimentado. Os seus sentidos estavam à flor da pele. Quando ele, por exemplo, realizava um trabalho, quando ele, por exemplo, procurava seus animais que se extraviavam, quando eles sentiam, por exemplo, o calor, o vento, tudo que está relacionado ao empirismo, ou seja, ao experimentar, está relacionado ao pensamento do homem bíblico. O homem bíblico é um homem em movimento. Tanto é que quando nós estudamos a Bíblia hebraica, muitas vezes nós percebemos isso. Muitos verbos relacionados a movimentos, a ações. Então a cultura hebraica é uma cultura concreta. Uma cultura totalmente real. Um livro que eu recomendo nesse sentido é o livro Antropologia do Antigo Testamento, que foi lançado pela editora Agnus. Neste livro você poderá compreender um pouco sobre essa forma de pensamento dos antigos semitas, dos antigos hebreus. E você vai se surpreender. E é justamente por isso que muitas vezes há um desafio para o tradutor. Porque muitas vezes trazer à baila um conceito tão concreto em um idioma muitas vezes não tão concreto assim, mas cheio de abstrações, isso gera muitas vezes uma grande dificuldade no processo de tradução. Mas como bem disse o Adin Steinsaltz, toda tradução é um comentário. Há comentários bons e há comentários ruins.